Essa palavra ela tem um tema. E esse tema é o esconderijo perfeito. Você pode repetir comigo esse tema aí, irmão? Interessante que enquanto eu orava a Deus por essa palavra, eu trazia à memória algumas situações. E uma das situações que me veio à memória foi de quando eu era muito pequeno, irmão. Devia ter uns 4, 5 anos. E estávamos brincando, eu, meu irmão e minha prima. E naquele dia, eu e minha prima corremos mais rápido que meu irmão, que era mais velho. E a gente entrou dentro da casa da minha avó e fechou a porta. Meu irmão veio revoltado, irmão, que a gente tinha fechado a porta na cara dele. E a gente ainda trancou. Menino, meu irmão, com um ato de revolta, deu um murro, irmão, no vidro da porta. Quando ele deu um murro no vidro da porta, caiu um estilhaçozinho e me cortou. E eu sempre fui um pouquinho chorão, irmão, quando era pequeno. E chorava. Meu apelido era ambulância, porque eu tinha um choro que parecia uma ambulância. E começou o choro. E nesse intervalo de tempo onde eu chorava, meu irmão sumiu. Meu irmão desapareceu. E minha mãe começou a procurar no começo com aquela raiva, esse menino vai ver o que vai acontecer. Irmão, foi passando o tempo, foram passando as horas e nada do Renan aparecer. A casa da minha avó era de frente da nossa. E a família começou a se engajar, foram lá para cima do morro, outro foi para um lado, outro foi para o outro, procurava dentro de guarda-roupa, procurava embaixo de cama, nada do Renan apareceu. Quando chegou, já tinha passado várias horas, já era tardinha. Minha mãe já não estava mais com aquela revolta, irmão, acho que aquela vontade de bater já não era a mesma. E eu, moleque, torcendo, tomara que não apareça mais. E aí, chegou um tempo onde o desespero já estava batendo, que minha mãe entrou no quarto do meu tio. E no quarto do meu tio, embaixo da cama, do lado da cama ficava um guarda-roupa. E esse guarda-roupa não tinha parte de baixo. Então ele entrou, irmão, e ele ficou encolhidinho lá embaixo. Estava suado, irmão, se acabando de chorar, por horas e horas. E quando minha mãe encontrou, irmão, ela não tinha nem mais força para bater. Eu acho que foi uma estratégia dele. Então talvez ele achou que não seria encontrado, porque ele se escondeu bem, mas foi encontrado. Ao mesmo tempo também eu me lembrei do ano passado. Se você acompanha as reportagens, o noticiário, você vai lembrar que no ano passado, mais ou menos por essa época, agosto, setembro, um brasileiro fugiu de um presídio de segurança máxima nos Estados Unidos. Esse brasileiro, ele fugiu de uma prisão de segurança máxima, irmão, e se meteu no meio do mato. E foram passando os dias, iam tendo os relatos, né? Aquela população amedrontada, ia sabendo que ele tinha passado por um lugar, que tinha passado por outro. Ele cortou o cabelo, irmão, fez a barba, era outro homem. Passou um dia, 2, 3. Aquele local que é pequeno, eles começaram a ficar com ainda mais medo. Afinal era um bandido de segurança, de uma prisão de segurança máxima. Irmão, passaram 14 dias e nada de encontrarem esse homem. Até que quando foi à tardinha, por volta quase no cair da noite, um avião que eles têm um sensor de calor. Eles com esse sensor de calor conseguiam perceber que estava tendo uma movimentação por baixo de um lugar lá onde tinha umas madeiras. E aí sim foram encontrar esse homem depois de 14 dias. E aí você deve estar se perguntando, né? Pastor, você contou 2 histórias, 2 esconderijos que foram descobertos. E é o que a polícia vai falar, que não existe, sempre se deixa um rastro. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para te falar que sim, tem um esconderijo perfeito. Tem um lugar que você se esconde, que não só você está protegido, como você está provido, como você tem um direcionamento de Deus. Só que isso não é um lugar, na verdade é uma pessoa.
E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Salmos 91, para você escorrer comigo sobre esse esconderijo. Salmos, capítulo 91, tem gente que sabe até de cor, né, irmãos? Salmos, capítulo 91. A partir do versículo 1. Você que encontrou, diga amém. Você que não encontrou, diga misericórdia. Todo mundo encontrou. Sim, diz a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele. Eu o livrarei e o cobrirei de honra. Eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Feche seus olhos. Senhor Deus, diante da tua palavra, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Deus, nós precisamos te ouvir, nós precisamos ser direcionados, encorajados, exortados pela tua palavra. Espírito Santo, traz a aplicação que só o Senhor pode trazer, para que não seja apenas mais um culto, apenas mais uma ministração, mas que venhamos sair daqui, Pai, querendo habitar nesse esconderijo. Assim nós te oramos, Deus, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esses salmos que nós lemos, ele é um daqueles salmos que a gente tem uma questão de divergência sobre quem é o real escritor. A maioria dos teólogos e dos pesquisadores dizem que foi Moisés que escreveu esse salmo. Inclusive toda a tradição judaica acredita que tenha sido Moisés. Porém a gente tem outra ala de uma tradução já grega que atribui a Davi. Independente de quem tem escrito, o fato é que a gente está diante de um dos salmos mais lidos e mais acompanhados pelas pessoas. É um daqueles salmos que eu sei que quando você está na dificuldade, você lembra desse salmo. Você lembra do Salmo 91. Só que esse salmo, ele é tão lido e ele é tão conhecido, a ponto de ser por muitos colocado em prática da maneira errada. Talvez você conheça alguém, acredito eu que não seja você, mas que a Bíblia está aberta na casa dessa pessoa no Salmo 91.
Se vier um vento assim, folear, a pessoa já acha que não está protegida. Tem pessoas que elas pegam e ficam, não, eu estou passando pela prova, o inimigo está tentando, eu vou só ler o Salmo 91 que resolve. Só que na verdade, quando você olha esse salmo, você está diante de uma condicionalidade. Porque o tempo todo o Senhor vai sim prometer livramento, vai prometer proteção. Só que tudo isso está diante de uma condicionalidade. Qual é essa condicionalidade? Habitar no esconderijo do Altíssimo. Todos os versículos, eles são condicionais a quem habita. Então, infelizmente, se você entrou numa casa e a pessoa está, não, minha casa está protegida, a Bíblia está aberta, Salmo 91, a tua primeira pergunta é, mas você habita no esconderijo? Porque todas as promessas, todos os princípios estão condicionais a uma habitação no esconderijo do Altíssimo. E quem habita nesse esconderijo, ele tem algumas características. E eu queria que nesse primeiro momento você fosse comigo, mantivesse a sua Bíblia aberta. Porque a gente vai falar primeiro sobre quem está nesse esconderijo, quem habita. E aquele que habita nesse esconderijo, ele é um dos que confiam no Senhor. Então, se você habita nesse esconderijo, você confia. No versículo 2, a palavra diz assim: pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E a gente está falando aqui de uma confiança plena, porque eu imagino que talvez tenha algum momento que você na tua vida tenha confiado em alguém parcialmente. O salmista aqui não está falando de uma confiança parcial, ele está falando de uma confiança plena, uma total confiança. Se nós atribuirmos esse salmo a Moisés, como eu imagino que tenha sido Moisés o escritor, a gente pode trazer a história de Moisés à tona nesses versículos. Porque você imagina, Moisés, ele é chamado para ser o libertador de um povo. E Deus dá ordens a Moisés para chegar diante de Faraó, para falar com o Faraó sobre a libertação daquele povo. Mas quando a gente avança ao momento onde Faraó já deixou o povo ir, chega um momento, irmão, que eles estão diante de um mar. E o exército de Faraó está vindo atrás deles. E você para pensar, o povo começa a tribular, irmão. Porque você pensa, quando as coisas começam a dar errado, as pessoas começam a reclamar. Você imagina, eles estão saindo, estão até começando a ter uma esperança, chegam diante de um mar, o exército está vindo, eles estão pensando, a gente vai morrer. Moisés, talvez numa atitude daquelas de susto, sem saber o que fazer, ele começa a querer clamar e a falar ao Senhor. E o Senhor diz, Moisés, diga ao povo que marche. Só que não é só isso, Moisés, erga a vara, porque o mar vai se abrir e o povo de Israel vai passar assim. Imagina se Moisés não confia na palavra. Imagina se Moisés questiona e fala, rapaz, o povo vai me chamar de doido. Não basta eu ter saído, agora eu vou levantar uma vara na frente do mar, e o mar vai se abrir. Mas Moisés confia. Moisés sabe quem está mandando, e Moisés sabe em quem ele confia. Então quando a ordem vem a ele, ele não questiona, ele começa a marchar. E você sabe o que acontece, o mar se abre, o povo atravessa o mar, e quando o exército está vindo pelo meio do caminho, o mar se fecha novamente. Então quem habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que confia sem questionar. E essa é a primeira palavra de Deus para nós nessa noite. É um convite para você confiar em Deus independente das adversidades. Porque em todo o tempo o mundo vai te induzir para confiar em coisas, para confiar em recursos, para confiar em pessoas. Mas você deve se levantar e falar, olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, eu confio no nome do nosso Deus.
Assim como o salmista também vai falar no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, eu sei de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Ele tem confiança de onde vai vir o socorro. A palavra também vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a primeira palavra para você, irmão, que quer estar nesse lugar, nesse esconderijo, é: confia no Senhor, independente do tempo. Será que você pode cutucar o irmão do lado e falar: confia no Senhor, irmão? Quem está nesse esconderijo tem uma segunda característica: ele ama a presença. Vai comigo até o versículo 14. No versículo 14, só uma explicação, você vai perceber que esse salmo, de maneira poética que ele foi escrito, tem momentos onde ele está na primeira pessoa, tem momentos que está na terceira, e aqui é como se fosse Deus falando, porque Ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Então agora é Deus falando que quem está ali no esconderijo do Altíssimo ama a presença dele. E é uma pergunta para nós nesse tempo: será que nós temos amado e valorizado a presença do Senhor? Ou será que já tornou algo que a gente não anseia mais? Será que a gente se acostumou, como eu ministrei naquele domingo, uma igreja muito boa nas rotinas, nos roteiros, mas que esqueceu a presença? Sendo que aqui Deus está falando, porque Ele me ama. O próprio Moisés vai chegar um tempo onde Deus vai falar: Moisés, a promessa está feita. Moisés, vocês vão entrar na terra prometida. Mas esse povo, Moisés, esse povo é desobediente. Esse povo me desonra, Moisés. Então vocês vão, mas eu não vou. Sabe o que Moisés fala? Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não irei. Moisés valoriza a presença. Moisés ama estar com Deus. Irmãos, eu estava lembrando, eu não sei, você que tem filho pequeno, já perdeu muito sono, irmão, com filho pequeno? Fala: pastor, até hoje é difícil dormir, velho. Vou contar meu testemunho aqui. A gente ficou 2 anos sem dormir, então 2 anos, é bom que quem está perto dos dois já fica até animado, né? Opa, 2 anos sem dormir, irmão. Ela não dormia a noite toda de jeito nenhum, Hannah. Só que agora acontece algo interessante com a Hannah, porque ela dorme a noite toda. Só que no sono da tarde, a Hannah dorme aí por volta de 12:30, 1h. Irmão, é certo, ela dorme 12:30, 1h. Quando for às 3h da tarde, ela vai chorar chamando papai ou mamãe. Só que ela não chora para acordar. Olha só, a gente entra no quarto, deita na cama. Irmão, às vezes ela só abre o olho, vê a gente e dorme de novo. Em outros momentos ela só estica a perna, deixa a perna encostada na gente e dorme de novo. Na cabeça dela eu só preciso saber que ele ou ela estão aqui. Irmão, e a gente fica pensando, e a gente na hora de sair, sai com aquele cuidado todo, né? Porque a presença é importante. Será que nós não precisamos entrar nesse nível de falar: Senhor, eu quero o Senhor comigo em cada etapa da minha vida. Senhor, enquanto eu durmo, Senhor, quando eu acordo, Senhor, quando eu vou para o trabalho, quando eu volto. Senhor, eu quero pelo menos uma asa, algo encostado em mim, Senhor. Eu quero saber que o Senhor está comigo. Precisamos amar e valorizar a presença do Senhor. Isso que Moisés faz. Não é sobre estar, é sobre amar. Nós vivemos aqui dias de conferência de
intensa presença do Senhor. E se você está aqui, você amou, você que esteve aqui, amou estar na presença de Deus. Viu que aquele momento, irmão, foi a gente perceber que Deus está conosco, de que Ele mudou o padrão, Ele mudou a liturgia, mas Ele está aqui. Mas a gente precisa de conferências para isso acontecer. Ou será que se a gente tiver com fome e sede do Senhor, isso vai se tornar rotina para a gente? Se nós estivermos com fome e sede, a presença do Senhor, ela estará sempre conosco. Isso vai de algo que a gente anseia. E eu posso te falar que o que nós precisamos é valorizar a presença. O tema da conferência foi o que, irmão? Em português, em inglês não. Uma coisa. Que é o que o salmista fala, uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar no seu templo e contemplar a bondade e buscar orientação. Então o salmista, ele tem um desejo de estar na presença do Senhor. Se nós ansiarmos por isso, irmão, a gente vai estar nesse esconderijo. Só que quem está nesse esconderijo, ele tem uma terceira característica que eu listei. E eu queria que você fosse no versículo 15, que diz assim: Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou cobri-lo de honra. Então, quem está no esconderijo, clama ao Senhor. Deus espera que nós venhamos clamar a Ele. Deus espera isso de nós. O mesmo Moisés, após atravessar o mar, irmão, o povo já começa a reclamar de novo. Você conhece alguém reclamando, irmão? Está aqui não, né? Não, o irmão já fala, conheço, pastor, está aqui do meu lado. Agora você imagina, irmão, um monte de gente reclamando. Acabaram de atravessar o mar, mas passa 3 dias, estão 3 dias sem beber água. Estão 3 dias no deserto sem encontrar lugar que tenha água. E eles já estão falando, rapaz, esse tal de Moisés trouxe a gente, foi para morrer de sede, ó. E aí eles chegam numa cidade. E essa cidade, ela tem até o nome de uma mulher, o nome de Mara. Irmãos, e quando ele chega nessa cidade, o que acontece é que as águas dessa cidade são amargas. Então o povo já está reclamando. E quando chega na cidade, eles veem a água. Na hora que vai beber, ixi, é amarga demais essa água. Reclama de novo. O que Moisés faz? Clama ao Senhor. E toda vez que você clama, Deus dá um direcionamento. Deus fala a Moisés: Moisés, tem um pedaço de madeira ali, você está vendo, Moisés? Estou. Moisés, joga esse pedaço de madeira na água. E se você quer testar se for milagre ou não, quando você tiver você pinga de pirona na água, irmão, fica amargo, não fica? Aí você bota um pedaço de madeira para ver se vai ficar bom. Acho que não, né? Mas no caso do Senhor, o Senhor direciona Moisés para viver o sobrenatural. Ele fala: Moisés, então joga esse pedaço de madeira. Quando Moisés joga, irmão, qual a melhor água? A Cássia, é? Melhor que a Cássia, irmão. Serra Grande, né? Muito melhor que Serra Grande. E naquele momento eles vivem um milagre. Mas Moisés precisou confiar no Senhor, precisou clamar a Ele. O interessante é que depois o livro de Êxodo vai falar que eles chegam a outra cidade, e nessa cidade tem 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ou seja, eles ainda acamparam junto às águas. Primeiro Deus colocou aquele povo à prova, para eles verem o sobrenatural acontecendo. Depois Ele mostrou e entregou uma provisão maior do que aqueles pensavam. E é o nosso terceiro tópico. Nós precisamos clamar ao Senhor.
Precisamos pedir ao Senhor, irmão, clamar por nossas causas, assim como Moisés clamou, assim como Abraão clamou, assim como Josué clamou. Deus espera que eu e você venhamos clamar a Ele. Quando a gente está nesse lugar de esconderijo do Altíssimo, a gente clama a Ele. No livro de Jeremias vai falar: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Então, à medida que eu clamo por uma causa, Deus me anuncia e me apresenta outra ainda maior. Não de problema, mas de sobrenatural dele na minha vida. Então nós vemos as características de quem habita. Só que eu sei que aquele que lê, ele pensa nas consequências e nas promessas. Então, se eu habito no esconderijo, eu vivo as promessas. Eu não vou listar todas, mas vou falar de algumas. Uma das promessas está no versículo 3, que diz assim: Ele o livrará do laço do caçador. Uns vão falar do laço do passarinheiro, né, irmão? E aí você para pensar, e às vezes a gente olha para essa passagem, a gente está dizendo que Deus vai, a gente está vendo que Deus vai nos livrar de muitas armadilhas. Os irmãos que foram pescar com a gente, até que hoje tem poucos, né, que foram pescar. O irmão Carlin, que é o pescador, o que a gente faz? A gente bota uma isca, que é um camarãozinho, né, uma minhoca. O peixe vai olhar. No nosso caso não foi isso que aconteceu, mas eu deixo para outro culto. Aí o peixe vai olhar e vai dizer assim: opa, um camarãozinho desse, nem queria, ó. Na hora que ele vai pegar, na verdade é uma armadilha para ele. Então o que ele pensava que ia alimentar, na verdade vai acabar com a vida dele. Então, da mesma forma, o salmista está falando aqui do laço do passarinheiro. Ele está falando de uma armadilha para pegar o passarinho. E a partir daquele momento, o passarinho vai ficar aprisionado. Como que a gente tira isso para a nossa vida? Quantas armadilhas, irmão, o inimigo tenta contra nós. Sabe aquela que você... Opa, rapaz, glória a Deus. Eu lembro que aqui mesmo em Heriutaba, teve uma vez, irmão, a primeira semana que eu fui trabalhar em uma empresa. Na hora que eu fui entrar na sala principal, R$50 no chão, ó, irmão. E eu tava até precisando. Aí eu olhei assim, não é meu, ó. Eu peguei esses R$50, fui lá pra dona, entreguei. Interessante que quando foi começar outra pessoa lá, R$50 estavam no chão de novo. Armadilha é laço, irmão. A pessoa fala: ô glória, é bênção de Deus, eu estava precisando, Jesus. É laço, é armadilha. E aí você pede ao Senhor, aqui o Senhor está falando: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Então Deus tem uma palavra para nós nessa noite: quando eu habito no esconderijo, Deus me livra das armadilhas. Se habitarmos nesse lugar, Ele garante que o enganador não nos enganará. Mas Ele continua nesse mesmo versículo, que fala do laço do passarinheiro, fala do veneno mortal. Aqui algumas traduções vão dizer da peste perniciosa. A gente olha aqui como uma personificação de uma doença. Porque naquele momento, se você para pensar, se eles estão no deserto, se eles estão passando por alguns lugares, tem doenças que estão passando para as pessoas. Então Moisés, ele quando escreve, levando-se em conta que foi ele está dizendo: olha, mesmo que tenha uma doença, mesmo que tenha uma pandemia, uma epidemia, não chegará até você. Então ele está dando uma promessa, não só de livramento, como de proteção. Irmão, se você está aqui nessa noite, você lembra que você passou por uma pandemia, amém? Você lembra disso? Você lembra como foi, irmão? Eu me lembro que teve um dia que a gente pediu uma água, irmão. Eu fui atrás de pagar, não encontrei mais um homem. Tinha ido-se embora com medo. Você lembra da tensão que foi aquele momento?
Da gente sair de casa, irmão, uma vez não vê ninguém. Da gente pegar e olhar e falar, meu Deus, quando é que isso vai passar? Cada um de nós que aqui estamos, provavelmente perdeu ou esteve alguém mal de saúde por conta da pandemia. E nós vivemos todo esse processo, mas hoje nós estamos aqui para louvar e adorar ao Senhor. Então a gente tem uma certeza, Deus tem um livramento para nós. Deus tem uma proteção, assim como Ele fala. E como que Ele nos livra? Como que Ele nos protege? No versículo 4 Ele vai dizer: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Bom que o irmão Nonato já fez algumas perguntas que já diminuem até as que eu ia fazer aqui, né? Eu ia perguntar se alguém criava galinha, mas o irmão já perguntou, eu vi que ninguém cria, né? Mas às vezes a galinha ela tem aquele negócio de proteger, né, irmão? Os pintinhos, bota ali por cima e protege ele. Olha o que a palavra está dizendo, que é como se Deus estivesse fazendo isso com quem habita no esconderijo, colocando as suas asas e o protegendo, falando: esse aqui ninguém toca, nenhum mal chega até eles. Mas vamos continuar. Olha agora o versículo 7. Versículo 7 é aquele que o pessoal sabe de cor, né? 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Se a gente está pensando, e se a gente olhar para um cenário de guerra, irmão, numa guerra, tem gente caindo de um lado, tem gente caindo do outro. Ele está falando, mas você não será tocado. E olhar para isso é saber que Deus, Ele tem um propósito de proteção, mesmo em meio ao caos. Porque na nossa vida, às vezes a gente olha para a nossa realidade, e você vai olhar e vai dizer: pastor, não tem jeito, pastor. Lá onde eu trabalho, está todo mundo sendo demitido. Ó, foi demitido que trabalha comigo, foi demitido de cima, foi demitido de baixo. Pastor, estou esperando só a hora. Mas quando você confia nessa palavra, você acredita, irmão, que pode cair um do lado, pode cair um do outro, mas você não será atingido. Ou quando você olha e fala: pastor, não tem jeito, ó, minha mãe sofreu depressão e ansiedade, minha tia sofre, pastor, minha avó também, todo mundo, pastor, não tem jeito, eu estou na lista, eu sou o próximo. Mas a palavra está dizendo que você não será atingido. Não é o pastor Rean que está dizendo, é a palavra. Quando eu confio na palavra, eu trago ela à vida. Mais uma promessa, diz assim no versículo 9, no versículo 10: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. A última praga do Egito, irmão, foi a morte dos primogênitos. Então, chegou um momento, ao cair da noite, a ordem do Senhor foi para que eles ungissem os umbrais das portas, passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então, quando viesse o anjo da morte, onde estivesse ungido com os umbrais das portas, tivesse o sangue do cordeiro, não seria atingido. Agora você imagina, irmão, naquele momento, as pessoas olhando os egípcios. Irmão, morreu um menino, o mais velho morreu, pegou da criação, o mais velho também, todos morrendo. Só que olhando assim para o lado, a casa de um hebreu não tinha morrido. Você para pensar no questionamento desse povo. Você imagina numa casa, ó, tem uma casa aqui, outra aqui do lado e outra aqui. Rapaz, só a casa dos hebreus não morreu o primogênito. Por que isso? E aqui a palavra, ela vai nos dizer que eles estavam ungidos e protegidos pelo Senhor. E se eu habito no esconderijo do Altíssimo, irmão, eu estou debaixo dessa proteção. Se eu habito no esconderijo do Altíssimo,
Eu sei, irmão, que pode acontecer algo na casa do irmão do lado, pode acontecer no do outro, mas em nome de Jesus, a minha casa não será atingida. Em nome de Jesus, o Senhor protegerá a minha casa. A última promessa, ela está no versículo 16. Eu queria que você fosse comigo até o versículo 16. Que diz assim: vida longa eu lhe darei, e lhes mostrarei a minha. Quando a gente fala, lembra que a gente falou de esconderijo? Eu falei de lugar, mas falei de uma pessoa. Se eu falo de salvação, eu falo de uma pessoa. Quem é essa pessoa, irmão? Quem é essa pessoa, irmão? Então a palavra está dizendo: se você habita no esconderijo, além de uma vida longa, eu vou te apresentar Jesus, que é a salvação. Eu vou te apresentar aquele que veio para dar outra realidade para a humanidade. Porque o primeiro Adão, ele veio ao mundo e pecou, mas o segundo Adão não, ele foi perfeito até a morte, morte de cruz. Você imagina ser apresentado, você imagina estar com esse Jesus. João, ele vai ter essa experiência. Lá em Apocalipse, ele vai dizer que os cabelos dele são brancos como a lã, e os olhos dele são como chama de fogo. Momento em que João tem um contato com Jesus, irmão, ele cai no chão, como se fosse desmaiado ou morto. E Jesus vai pegar ele e vai falar: não tema, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o grande eu sou. Então a gente tem certeza de que encontrar com Ele não é um encontro comum. A gente tem certeza de que esse esconderijo, irmão, a gente tem um encontro com a salvação que está em Jesus. Mas assim como nós iniciamos essa ministração, nós vamos finalizar sobre por que esse esconderijo é um esconderijo perfeito. E eu queria concluir falando que um dos motivos que faz alguém sair de um esconderijo é eles terem necessidades. Então, quando algumas pessoas estão no esconderijo, como esse homem que eu citei no início, um fugitivo, ele vai ter necessidade de beber e de comer. Ele vai ter essas necessidades. Então, em algum momento, a polícia sabe que eles irão sair desses lugares para buscar água e comida. E por que que estar com Deus, estar em Jesus, é o esconderijo perfeito? Porque quando ele encontra com a mulher samaritana, ele fala: mulher, se eu te der da minha água, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, mulher, de você sairão fontes de água para a vida eterna. Ele vai falar também que Ele é o pão da vida, e aquele que procura Ele nunca mais terá fome, e aquele que crê nele nunca mais terá sede. E estar em Jesus, então, é estar no esconderijo perfeito, porque lá eu não sinto fome, lá eu não sinto sede, lá eu estou protegido, lá eu estou provido, lá eu sou cuidado por Ele. Então a minha oração nessa noite é que você saia daqui não olhando mais esse salmo como um ritual de ler, como judeus leem movimento só para isso, não, mas de querer habitar no esconderijo do Altíssimo, para que esse lugar não seja só uma visitação que eu falo: hoje eu visitei o esconderijo. Não, eu habito